Muito bom, meus irmãos. Então, estamos aí para mais um programa Rumo ao Trono, né? Você já sabe, esse programa incentiva você a ter intimidade com Deus. Nós estamos incentivando você a orar mais, a jejuar mais, estamos orientando você a estudar mais a sua Bíblia, para que você passe tempo com a palavra de Deus. E este tempo dedicado as práticas espirituais, né, as chamadas disciplinas espirituais, é que vão nos aproximando de Deus, vão nos dando essa intimidade com o nosso Pai. Assim como você tem intimidade com aquelas pessoas com quem você passa a maior parte do tempo, né? Então você convive mais com aquelas pessoas e aí você tem intimidade com elas. E é assim que funciona com Deus. Você precisa conviver com Deus, passar tempo com Deus, né? Você não adquire intimidade à distância, você não adquire intimidade sem se relacionar com a pessoa. Então, como é que nós vamos adquirir essa intimidade com Deus, né? Nós não podemos pegar aqui um avião e ir lá no céu, no trono de Deus, onde ele habita, corporalmente, assim, vamos dizer, né? Você vai lá, estar lá com ele, para conviver com ele e aí ter. Mas ele está aqui conosco e a forma de acessar a presença de Deus é através da oração, do jejum, da leitura da palavra. Existem outras, né? Existe a meditação, existe outras disciplinas espirituais, mas nós estamos destacando estas três, né? Se você quiser existe o louvor, a adoração, né? Se você quiser um conhecimento completo sobre essas disciplinas espirituais, nós recomendamos o livro A Celebração da Disciplina, que é um livro clássico muito importante que vai abrir para você essas janelas, né, de contato com Deus, né? Como é que a gente entra em contato com Deus? E nós estamos destacando aqui oração, jejum e estudo da palavra. Estamos numa campanha de oração pelo Brasil já há um bom tempo, estamos orando aí porque o momento inspira oração, né? Então os irmãos têm conhecimento aí de todos, né, que o Brasil passou por eleições e após as eleições nós temos aí é, um movimento que contesta o resultado das eleições e muita gente está envolvida, né, nesses protestos, outros são favoráveis, outros são contra, mas de qualquer maneira nós vivemos um momento conturbado e precisamos orar pelo Brasil, né, para que isso não resulte num conflito armado, por exemplo, né? Então, por mais que o grupo de cá, o grupo de lá, quem tem razão, nós não vamos entrar nesse mérito, mas se isso se tornar um conflito armado, por exemplo, nós teremos perdas de vidas, e essas vidas perderão a oportunidade de conhecer o Evangelho, eventualmente. Então, nós oramos pela paz, irmãos, e para que essas manifestações sejam pacíficas, ordeiras e cheguem ao seu resultado sem trazer prejuízo, né, para a vida, para o dia a dia, para a sociedade brasileira. E, pelo contrário, né, que tragam benefício, que as coisas sejam resolvidas, apuradas, que a verdade surja, né, em todos os sentidos, para a pacificação do país. E nós continuamos, então, orando pelo Brasil. E nesse mês de novembro, nós temos uma campanha especial chamada Sábado, um Sinal de Deus. Então, estamos divulgando também estudos, reflexões e fazendo trabalhos de comunhão, né, para receber o sábado, na sexta-feira à noite, e também durante o dia de sábado, para que nós possamos reconhecer neste dia um sinal de Deus, um sinal de Deus para o seu povo, um sinal de Deus que é o Deus da criação. Então, estamos reforçando aí a necessidade de nós falarmos do sábado, né? E vermos nisto um sinal de Deus para as nossas vidas, né? E vamos seguir aqui, irmãos. Sábado, um sinal de Deus, é a nossa campanha de novembro, né? Estamos aqui orando pelo Brasil, pelos governantes, segurança pública, educação, justiça, eleições, economia, paz. Estamos fazendo esse esforço aí de oração a favor do Brasil. Muito bem, meus irmãos. Então, este um panorama aí do nosso programa, daquilo que nós temos incentivado aqui constantemente. E hoje, irmãos, nós vamos para o nosso quadro Ensina-nos a Orar. Eu já destaquei para os irmãos
que a oração é um ato, é um momento de intimidade com Deus, né? Então, por isso, irmão, nós não fazemos aquelas orações repetitivas, né? Então, você pega lá o que o pessoal chama de reza ou de oração já pronta, em que você pega um texto e você repete aquele texto, né? Então, mesmo que seja o do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou, está lá em Mateus 6, ou de qualquer outra oração, qualquer outra reza, você repete aquilo como se essa oração, essa repetição, fosse uma fórmula mágica, né? Então, vamos pensar assim hoje uma simbologia, só para você poder entender o que eu estou dizendo. Então, você tem lá naquela fábula, né, do gênio da lâmpada. Então, a pessoa esfrega a lâmpada, sai um gênio, e o gênio diz, olha, obrigado por me libertar, eu te concedo agora 3 pedidos. Então, a pessoa faz os pedidos e ela é atendida. Então, veja, não é isso a oração. Não é fazer esses pedidos como fazer 3 pedidos para o gênio da lâmpada, porque o gênio da lâmpada não quer nem saber quem é aquela pessoa, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim. Se o pedido vai resultar em algo bom ou algo ruim. Ele só está ali para atender aqueles 3 pedidos. Então, ele diz, olha, você tem direito a 3 pedidos. A pessoa fala, eu quero agora um suco de laranja. Ele vai aparecer o suco de laranja. Então, não é isso o relacionamento com Deus. A Bíblia fala que nós devemos falar com Deus daquilo que está no nosso coração, do problema que nos aflige, da dificuldade que nós estamos vivendo, ou da gratidão que está no nosso coração, do louvor que nós queremos expressar a Deus. E isso, irmãos, não é uma fórmula mágica que nas mãos de qualquer pessoa vai dar resultado. Não é assim. Então, essa oração, ela é dependente do relacionamento que nós temos com Deus. O relacionamento que nós temos com Deus. Então, não se trata simplesmente de repetir uma fórmula. De você repetir uma fórmula pronta, né? Tem uma oração. Às vezes você vai encontrar assim, alguém vai dizer assim, né? A respeito da oração, que você tem uma oração forte, né? Eu tenho aqui uma oração forte que você vai poder fazer e isso aqui vai resolver o seu problema, né? Então, não é assim que funciona, irmão. Olha, eu tenho aqui, eu vou escrever essa oração, colocar aqui no papelzinho e põe dentro de um patuá, né? Acho que vocês já ouviram essa expressão. Você tem um colar ali com um pano que ali tem a oração lá dentro. E aquilo é que vai resolver, ou você vai ficar repetindo essa oração. Tem a oração da proteção, a oração do corpo fechado. Você faz essa oração, ninguém vai te acertar com nenhum mal. Irmãos, isso é superstição, ocultismo, e não é o que diz a palavra de Deus. Na palavra de Deus, a oração, ela é intimidade, ela é relacionamento com Deus. Eu converso com Deus. Eu falo com Deus aquilo que eu sinto e Deus, através desse relacionamento, de realmente entender que eu sou alguém que quero a presença de Deus, ele me responde. Tanto, irmãos, que a gente vê na palavra de Deus algumas orientações assim bem interessantes, né? Quando Deus fala que o ímpio ele nem deve orar, que as orações do ímpio não são atendidas, né? Se nós pegarmos lá no Salmo 50, ele vai falar assim, né? Quando a gente pega ali no verso 16, ele fala aqui, ó. No verso 16, porém Deus diz aos maus, que direito tem você de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Isso aqui está na linguagem de hoje, eu vou pegar aqui na tradicional, Salmo 50, verso 16. Então Deus repreende o ímpio que está ali tentando recitar um salmo ou falar alguma coisa a respeito da palavra de Deus, porque ele diz, o que direito você tem de falar dos meus estatutos, de recitar as minhas leis? Porque isso é para aqueles que se conduzem corretamente. Então, achei aqui na Bíblia tradicional, na versão tradicional da Bíblia, Salmo 50, verso 16. Mas ao ímpio diz Deus,
Que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para de trás de ti. Então, veja, irmão, ele diz assim, ó, vocês não querem que eu os corrijam e nem aceitam as minhas ordens. Essa pessoa que não quer a correção de Deus, que não aceita as ordens de Deus, que não obedece os mandamentos de Deus, que não se coloca diante de Deus conforme o Senhor pede que nós andemos, né? O Senhor ordena que nós andemos dessa maneira. Você não se conduz dessa maneira. Aí, na hora de você orar, Deus fala assim: mas o que tem você de recitar os meus estatutos, de ficar falando da minha lei, de ficar aqui trazendo, né, essa sua oferta? Porque eu não quero, você não tem que recitar os meus estatutos e falar dos meus concertos, pois você aborrece a correção, você não quer ser corrigido, você não aceita as minhas ordens, então por que você está recitando a minha lei? Então, veja, irmãos, é algo importante a gente tomar essa consciência de que falar com Deus, se relacionar com Deus, é muito mais sobre a nossa vida e sobre aquilo que a gente faz e sobre as nossas condutas do que dessas palavras meramente recitadas. Então, veja, irmão, se esse é um exemplo também que eu gosto muito, se recitar, se repetir palavras ou uma oração, uma reza, se repetir continuamente trouxesse solução e pudesse ser uma fórmula mágica para obter o resultado, a gente poderia simplesmente gravar os áudios e deixar rodando lá o áudio. A gente poderia colocar um papagaio, né, irmão, para recitar aquilo, e vamos pôr lá 10 papagaios ensinados, eles vão ficar recitando aquilo, isso vai trazer resultado. Não é isso, irmão. Não é a repetição, não é o papagaio repetindo, não é eu colocar o áudio aqui no celular, e aí eu coloco lá para repetir 100 vezes, né? Repito o áudio, repito, aí coloco lá. Então ele fica lá repetindo aquela reza, aquela oração, e aí no final eu vou ter meu resultado. Eu já 20 vezes eu recitei aqui com a minha voz essa gravação. Não é isso, irmão. Não é isso. Então, trata-se de um relacionamento com Deus, e é isso que nós temos falado aqui no programa. É intimidade com Deus, irmão. A oração, ela vai transformando, a oração muda as coisas, e a primeira coisa que ela muda é quem ora. Tá? A oração, ela vai trazer mudança para você que está orando. Então, você que se coloca diante de Deus, não é para ficar fazendo, né? Repetindo uma palavra várias vezes. Não é isso que você, não é dessa forma que você vai alcançar o trono de Deus, que você vai alcançar uma resposta do Senhor. Então, hoje eu quero chamar a sua atenção para o Salmo 50, verso 16, que ele diz: olha, você que é ímpio, você que não aceita correção, você que não quer ser corrigido por Deus, você também não tem o direito de ficar recitando os estatutos de Deus, de ficar falando com Deus, porque ele deseja falar com pessoas que obedecem, pessoas que se colocam de acordo com a sua vontade. E a gente vê uma outra confirmação disso, irmãos, em Mateus 6. Mais uma vez lá, eu quero convidar você para Mateus 6. Deixa eu achar aqui. E nós vamos encontrar lá também, quando Jesus vai ensinar ali a oração do Pai Nosso, ele fala o seguinte, olha. Antes que ele fale disso, para você orar em segredo, ele fala aqui para você não fazer vãs repetições. E aí, irmãos, o que acontece? Ele fala, não façam, né? Não fiquem repetição, não useis de vãs repetições como gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Olha só, irmãos. Os gentios, eles entendem que pelo muito falar eles serão ouvidos. Entende, irmão? Isso que eu estou comentando com você está em Mateus 6 e verso 7. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falarem, eles serão ouvidos. Então, são esses dois detalhes que eu quero trazer para você aqui.
uma oração sem uma vida com Deus, ela não vai ter espaço, não vai ser ouvida. Você precisa ter uma vida com Deus. Deus fala, ó, você ímpio que está aí fora dos meus estatutos, que não quer ser corrigido, como que você quer recitar aqui as minhas leis? Não é esse o caminho. E aí, a outra coisa, os ímpios, eles pensam que por repetirem várias vezes e pelo muito falar, eles serão ouvidos. Não é também. Não é aquela oração longa, não é ficar repetindo várias vezes que você vai encontrar a resposta de Deus, irmão. A oração e a resposta da oração estão ligadas à intimidade que nós temos com Deus. Você vai se colocar na presença de Deus em obediência, você vai se colocar na presença de Deus com quebrantamento de espírito, com humildade, e aí, irmãos, essa oração será ouvida. Entende? E é esse o detalhe que eu quero passar para você hoje. A oração não é de vãs repetições, a oração não é pelo muito falar, a oração não é sem uma vida com Deus, de obediência, de se colocar diante dele. A oração, ela é intimidade, irmão. Você tem uma vida com Deus, você está na busca por obedecer aquilo que Deus manda, você fala as tuas próprias palavras, não fica repetindo ou colocando uma fórmula pronta. É isso, irmão, é relacionamento. Não são vãs repetições, não é fórmula pronta, não é falar demais, é simplesmente se relacionar com Deus. Assim como você conversa com uma pessoa, bate um papo com ela, uma pessoa que está acima de você, você fala com muito respeito, assim a gente fala com Deus e Deus vai dando resposta às nossas orações. Essa é a nossa reflexão de hoje, irmão. Eu gostaria que você considerasse essa questão de verdadeiramente se relacionar com Deus para que a sua oração chegue ao trono da graça. Muito bom estarmos juntos mais uma vez e eu agradeço a sua companhia no nosso programa Rumo ao Trono. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos agora encerrar invocando a bênção do nosso Deus. E você é nosso convidado para acompanhar também o culto de oração nesses mesmos canais. Logo mais às 19 horas, nós estaremos lá no templo, aqui em São José do Rio Preto, na rua Votuporanga 2943. Você é nosso convidado para participar do culto de oração aqui no bairro Eldorado, em São José do Rio Preto. Ou então acompanhar pela internet aqui nesses mesmos canais onde você está assistindo agora. Muito obrigado pela sua presença. Registro aqui também a presença do Claudir Santos, enviando aqui a saudação. Pai seja convosco. Amém, irmão? Muito obrigado pela companhia. Nós agora estamos encerrando o nosso programa com a bênção, que diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Assim nós encerramos o nosso programa de hoje, em nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco.